Olá pessoal, bem-vindos. Mais um vídeo da série Que Papo é Esse? E o tema de hoje são as nossas crenças. Não é um assunto exclusivamente de terapeuta holístico, não é nem um assunto exclusivo de esoterismo, não. Nós encontramos isso na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, filosofia e assim por diante. Mas é um assunto que é constantemente trazido à tona quando você vai ter uma consulta com um terapeuta, com um tarólogo, com um reikiano, porque as nossas crenças são muito importantes. Aquilo em que nós acreditamos influencia diretamente a nossa vida, nosso desempenho profissional, nossos relacionamentos, nossas atividades, nossa vida como um todo. As crenças em si não são nem boas nem más. Elas são, na verdade, uma maneira da nossa mente atuar, uma maneira que nós temos de facilitar a vida da nossa mente, para que ela não tenha que pensar, raciocinar, observar, concluir constantemente sobre as coisas. Nós temos uma forma de dividir as crenças que é crenças limitadoras e crenças libertadoras. As crenças limitadoras te prendem, te seguram, te solapam, te dificultam a vida. E as crenças libertadoras, é claro, te abrem horizontes. Mas isso é uma forma de olhar para elas, de classificá-las. O grande problema, a grande questão das crenças é que você não está consciente delas. Esse é o grande problema. Você absorve as crenças, você recebe as crenças, você é vítima de uma intrusão, digamos assim, de crenças dentro de você, que você não tem consciência, que você não sabe que está correndo aquilo, e depois você acaba reagindo a elas e sofrendo com isso, em geral, sofrendo com isso. Então, ela deixa de ter uma função saudável, uma função útil de facilitar a nossa mente, o nosso raciocínio, e passa a se tornar um problema. Por isso que essa classificação de libertadoras ou de limitadoras vem bem a calhar. Você pode identificar as suas crenças se observando. Você pode identificar as suas crenças observando a sua fala, as frases que você usa, os termos, os verbos, a quantidade de não que você emprega, não posso, não consigo, não tenho, não mereço, e assim por diante. Ou merecimento demais, fala muito merecimento. Ou fala muito em Deus, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Ou seja, você entrega para Deus alguma coisa, mas não é uma entrega consciente, é uma entrega limitadora, porque você transfere para Ele. Ou você fala muito em pai, ou mãe, em esposo, em filhos. Ou você fala muito em trabalho. Ou seja, a sua fala vai demonstrar as suas crenças. Outras pessoas observam com muita facilidade, Elas conseguem perceber o que a gente está falando e repetindo constantemente e nos avisam. Mas uma autoobservação também é imprescindível para que você identifique as suas crenças. As crenças, às vezes elas estão tão arraigadas na gente que lutar contra elas não adianta. Usar alguma técnica para alterar, para modificar, às vezes não surte efeito, porque elas são muito, muito intensas. Nós afirmamos e reafirmamos elas constantemente por muitos anos. Mas a observação da crença
e a observação dos resultados daquilo que eu consigo com essa crença conseguem alterar. Porque aí a nossa mente consegue ter uma razão lógica para modificar a crença. E não uma razão que, por mais que seja embasada, colocada por uma pessoa de fora, né, de uma maneira racional, e até lógica também, mas às vezes não faz sentido para a gente, dentro da gente. A gente não consegue ver, a gente não consegue sentir aquela lógica, que é externa. Mas pela observação e pela comparação desses elementos todos, a gente consegue entender um pouco mais e consegue alterar as crenças. Certo? Às vezes as crenças são coisas tão simples e tão ridículas assim que nós não temos a noção de como isso se torna complexo no nosso raciocínio. Por exemplo, aqui na região tem um ditado que diz assim, que o passarinho que acorda mais cedo come a melhor minhoca. Ou seja, você tem que acordar cedo para pegar as coisas melhores. Você tem que chegar antes dos outros para conseguir o que tem de melhor na vida. É uma crença. E tem uma outra crença muito ligada com essa, que diz assim, que Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é mais popular ainda. Ou seja, que Deus, a divindade, ajuda todas as pessoas que acordam cedo e vão trabalhar, e vão estudar, e vão arrumar casa, e vão fazer essas atividades. Quem fica na cama até mais tarde, Deus não ajuda. Uma crença simples, né? A gente ouve isso quando é criança. Essas duas crenças, na verdade, a gente ouve quando criança. Depois de ser adulto, a gente até repete ela para os filhos. Mas a gente começa ouvindo, falando da gente, né? Quando criança. Na região onde eu moro, é uma região que tem muitas empresas têxteis. E é muito comum que essas empresas trabalhem em 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Madrugada, né? O pessoal que vai trabalhar na madrugada, às vezes entra 1 da tarde, às vezes entra às 8, às vezes entra às 7 da noite, né? 19 horas, 20 horas. Tem uns horários assim meio diferentes. E são pessoas que às vezes passam a noite trabalhando. No outro dia de manhã, 6 horas, 8 horas da manhã, eles saem e voltam para casa. O que essas pessoas vão fazer? Tomar um banho, comer alguma coisa e dormir, né? Trabalharam a noite toda. E aí? Se uma pessoa dessas tem dentro dela uma crença de que Deus ajuda quem cedo madruga, e ela vai dormir quando todo mundo vai ser ajudado por Deus, nós temos dentro da gente uma crença limitante, extremamente poderosa, que nos sabota constantemente. Porque lá dentro da gente tem alguma coisa que diz que está errado isso. Tu não pode estar indo dormir essa hora. Essa não é hora de dormir, essa é hora de acordar para trabalhar. Mas o teu corpo está cansado, a tua mente está cansada, você precisa do repouso. E você vai dormir, e muitas vezes você vai dormir se sentindo mal, se cobrando, sem relaxar direito, sem repousar direito, sem descansar direito. Você vai gerar doenças, você vai gerar problemas, você vai gerar um monte de complicação na sua vida. Porque uma simples crença diz para você que a divindade não ajuda quem acorda tarde. Então, as nossas crenças, elas vêm às vezes de coisas muito simples, muito pequenas. Elas às vezes são colocadas dentro da gente pelos nossos pais, boa parte dela é exemplo, né? Porque a criança pega o exemplo dos pais, pega o exemplo da sociedade, das novelas, dos programas de televisão, pega os exemplos da escola, dos professores. E isso vai para o nosso inconsciente, fica dentro da gente e fica se manifestando. E às vezes 3, 4 crenças atuam em conjunto para ter uma atitude. E nós fazemos escolhas com base nisso. Nós tomamos decisões importantes na nossa vida com base nesse tipo de coisa. E não sabemos. E não percebemos esse tipo de atuação.
Então, quando você vai fazer uma consulta com um terapeuta, ele vai, com certeza, identificar as suas crenças. Ele vai demonstrar para você. Ele vai chamar sua atenção para algum comportamento seu, seja na linguagem, às vezes em gestos corporais, né? Às vezes em olhares que você manifesta, que são fruto de crenças que estão dentro de você, que estão causando e que estão trazendo algum problema na sua vida, que estão manifestando. Existem diversas escolas para fazer isso, existem diversas técnicas para trabalhar com isso. Todas são válidas, todas são importantes, todas são úteis. Você precisa descobrir qual delas encaixa melhor no seu perfil, encaixa melhor na sua maneira de se relacionar consigo mesmo, para aproveitar, para utilizar e para liberar as crenças limitantes, certo? E ficar apenas com crenças básicas, normais, ou crenças libertadoras. Ok? Então esse foi um bate-papo sobre um assunto presente constantemente no nosso dia a dia, que influencia a nossa vida de uma maneira muito profunda, mas que a maioria das pessoas não percebe, não dá bola, não consegue identificar, não foi ensinada a identificar, não foi ensinada a perceber, e que nós acabamos agindo de acordo com isso, influenciando as nossas vidas, a nossa vida e as nossas decisões com base em coisas que estão dentro da gente que nós não sabemos. Até pensamos que nós tomamos as decisões conscientemente, nós avaliamos os pontos todos com um raciocínio perfeito, com uma lógica ótima, mas desconsideramos que as nossas crenças estão influenciando essa maneira de pensar, estão influenciando essa lógica que às vezes é torta, e a nossa vida acaba caindo às vezes num caos tão grande, sem controle, sem percepção, sem observação. Legal? Era isso então, pessoal. Até a próxima.